Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos vocês. Você que está acompanhando a gente de casa, pelas redes sociais, que o Espírito Santo também visite você nesse momento em que vamos estudar a Bíblia e louvar o nosso Deus aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. E a todos os alunos e alunas que chegaram, sejam muito bem-vindos à nossa escola. É um prazer ter vocês aqui conosco, os que são veteranos, os que são calouros, e que o nome de Deus seja honrado por sua presença aqui. Amém? Muito bem, pessoal, eu só vou já me desculpar no início. Eu estive enfermo por muito tempo, não estou mais contaminando ninguém, fiquem tranquilos, mas eu fiquei com a sequela de uma tosse. Então, se durante um momento aqui der uma tossezinha seca, não precisa todo mundo sair correndo, e perdoem o pregador, tá bom? É uma sequelazinha que ficou. Eu gostaria de falar com vocês um pouco nessa noite. Eu vi aqui um momento de brincadeira, de descontração, de dinâmica. Eu fiquei pensando também que cada um é uma biografia. E vamos falar um pouquinho sobre a oração em tempos de angústia. Falar com Deus, acabaram de cantar agora. Que privilégio. O que é orar, afinal de contas? Eu quero já de cara dizer para vocês que muitas vezes a oração não é simplesmente falar com Deus. Não estou contradizendo a letra da música. Eu não disse que orar não é falar com Deus, não é apenas isso. Às vezes, há momentos, eu estou falando da minha própria experiência, que a minha oração nem envolveu palavras. Eu acho que a definição clássica de oração, e uma das mais lindas que eu já vi, vem das páginas de Ellen White, e eu acho que todo mundo conhece, quase poderia citar de cor, onde ela fala que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. E eu quero pegar desse texto de Ellen White um detalhe que faz toda a diferença. Ela diz que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então orar não é simplesmente falar com Deus. Sabe por quê? Eu tenho diversos exemplos na Bíblia de pessoas que falaram com Deus e não estavam orando. Olha o episódio da cruz do Calvário. Essa aqui é a cena mais arqueológica que eu tenho do Calvário. Vocês sabem, nunca existiu o Monte Calvário. Jesus não foi crucificado num monte. Nós não sabemos com certeza absoluta onde ficaria o Calvário em Jerusalém, mas de uma coisa eu sei: o Calvário não era um monte. Talvez uma elevação de uns 3 metros, 5 metros no máximo. Perdão. E a crucifixão de Jesus foi ao lado de uma rodovia, de uma via. Os pedestres passavam ali e ficavam meneando a cabeça. E olha que interessante, quem estava naquela cruz era o próprio Filho de Deus, era Deus encarnado. E aquelas pessoas que passavam ali por aquela via pública, eles estavam falando com Deus. Se tu és o Cristo, desce da cruz e creremos nele. Estavam falando com Deus. Um dos ladrões falou: se você é o Filho de Deus mesmo, desce da cruz e livra-nos a nós também. Também estava falando com Deus, mas não estavam orando a Deus. Os sacerdotes e escribas também falaram: olha, você não pode nem descer da cruz, desça da cruz e nós creremos em você. Estavam falando com Deus, mas não estavam orando a Deus. Na verdade, até se eu puder colocar uma diferença, eu colocaria a diferença entre falar com Deus e falar para Deus. Outro exemplo que eu poderia dar é da parábola do publicano e do fariseu. Ambos estavam no templo, ambos estavam falando com Deus, mas um saiu justificado, o outro não. Então você vê que talvez o grande problema é que tem muita gente falando com Deus e que não está orando, não está abrindo o coração como um amigo. E esse episódio aí, que ilustra muito uma parte da minha vida, você sabe, quando Jesus em João capítulo 8 encontrou-se com aquela mulher apanhada em flagrante adultério, o que ela falou para Jesus? Nada. O seu choro, as suas lágrimas, o seu medo substituiu as suas palavras. Então há momentos na vida, meus queridos, que você está tão arrasado, tão para baixo, que você não tem força nem para orar. O máximo que você faz é balbuciar algum lamento, mas pode ter certeza, os anjos conseguem traduzir a sua lágrima na mais bela composição de prece jamais exibida. Agora, falando nisso,
Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um livro curioso. Esse livro aí, eu já li esse livro há muitos anos nos Estados Unidos. Olha o título dele, The True Story of the Three Little Pigs, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, de John Sieska. Você já ouviu falar daquela lenda dos três porquinhos, né? Aquela historinha dos porquinhos que tinham cada uma casa e tem um lobo mau que derrubou a casa com um sopro. O primeiro porquinho tinha a casa de quê mesmo, vocês se lembram? Palha. O segundo de madeira e o terceiro de tijolos de alvenaria. Aí o lobo soprou as três casas, mas no final das contas o lobo se deu mal. Esse livro do John Sieska, ele foi escrito numa época em que os Estados Unidos estavam querendo criar a história politicamente correta. Então fizeram esse livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, na ótica do lobo. E na ótica do lobo, ele não era mau. Não. Ele fala o seguinte: eu fui injustiçado na história. Eu sou um lobo bom. A única coisa que eu fazia era cuidar da minha avózinha que estava doente. E eu fui pedir um pouco de açúcar para um dos porcos para poder fazer um bolo para minha avó. E como eu tenho asma, eu ficava meio assim, sem fôlego. Eles acabavam então derrubando a casa e pondo a culpa em mim. Sabe por que eles derrubaram a casa? Diz o lobo. É porque o terceiro porco era rico, por isso que ele vivia na casa de alvenaria. E os dois outros porcos eram pobres e queriam viver de favor às custas do porco rico. Então eles derrubaram a sua própria casa, puseram a culpa no meu sopro, só para morar de favor na casa do outro porco, e eu fiquei com a fama de lobo mau. É lógico que se a história dos três porquinhos fosse uma realidade, você não acreditaria na versão do lobo mau. Lobo mau e lobo mau. Esse livro fez até algum sucesso nos Estados Unidos apenas pela criatividade, mas ninguém em sã consciência acredita na história, na versão do lobo. Porém, dizem os gramáticos que muitas verdades vêm depois do porém. Existe um lobo mau, muito mais astuto do que esse da historinha infantil que eu contei para vocês, que ele está todos os dias reescrevendo a sua história na ótica dele. E quem sabe eu estou pregando nessa noite para muitos de vocês que estão ouvindo a sua biografia na versão do lobo mau. E nessa biografia do lobo mau, você não é bom, Deus não ama você, não tem jeito para você, você é uma farsa. Você é justamente aquilo que não deveria ser, você não merece estar aqui. Você não pode ter esperança nem futuro. Como é que a gente reage no momento em que precisamos orar a Deus e vem o lobo mau e conta uma versão assim que nos faz desanimar? Uma vez eu ouvi uma história muito interessante de um trabalho missionário, de uma pessoa, de um casal que estava conhecendo a doutrina do advento. Todas as verdades bíblicas estavam conhecendo ali, já estavam familiarizados com tudo e tinham tomado a decisão pelo batismo. Porém, no momento de se batizarem, eles desanimaram dos estudos, não queriam mais se batizar. E sabe por que eles desanimaram dos estudos? Porque eles oraram a Deus, pedindo um sinal de Deus, se eles deveriam batizar na igreja ou não. Eles oraram e jejuaram. E no momento em que estavam orando e jejuando com fervor, apareceram alguns irmãos em sua casa dizendo: olha, não se tornem adventistas. Nós viemos aqui mandados por Deus como um sinal à sua oração. Quando o pastor que até o pai do professor Arthur aqui, estava para preencher a ficha do casal e recebeu essa notícia, ele ficou desolado. O que você diria? A pessoa não está desistindo de vir para a igreja porque descobriu na Bíblia que a igreja está errada, não. É porque ele orou e jejuou e o sinal veio: não vá para a igreja. E quando o pai do professor Arthur já estava à porta para sair, desolado, o Espírito Santo deu um insight nele. Ele falou: deixe-me perguntar, vocês não estão deixando de vir para a igreja porque vocês descobriram na Bíblia alguma coisa que contradiz o estudo bíblico que eu dei, não é? Não. É porque Deus nos deu um sinal. Nós estávamos orando e jejuando, pedindo uma resposta de Deus, e vieram alguns irmãos em nossa casa dizer para não sermos adventistas. Ele falou: muito bem. Só se lembrem uma coisa: Jesus estava orando e jejuando, pedindo um sinal a Deus. E quem apareceu?
Será que você está pronto até para depois do seu jejum e oração aparecer o diabo? Deixe-me dizer que o casal depois acabou mudando de ideia, vieram para a igreja e se tornaram até missionários, fundadores de igreja. Deixa eu falar com vocês que isso aconteceu com Cristo. Essa é a cena mais marcante do ministério de Jesus depois da cruz, a cena do seu batismo. Quem estiver com sua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 13 em diante. Na minha Bíblia diz assim, Mateus 3, 13 em diante. Por esse tempo, Jesus foi levado da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele concordou. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Fique com a Bíblia aberta. Eu quero que você imagine um pouquinho essa cena se você estivesse junto com Jesus. Você sabe pela Bíblia que Jesus é Deus, 100% Deus, mas quando ele se tornou humano, ele deixou em suspensão, ele não perdeu, mas deixou em suspensão alguns atributos divinos. Por exemplo, Jesus não usava a onisciência dele aqui na terra. Ele teve que aprender. Jesus não cometeu erros morais, mas isso não significa que Jesus não errasse em nada. Talvez, Lineu, se Jesus fosse cantar, ele podia semitonar. Ele podia desafinar. Talvez se ele estivesse batendo o martelo num prego, ele podia errar e bater no dedão. Se Jesus fosse fazer um cálculo matemático, ele poderia se equivocar e fazer o cálculo errado. O fato dele ser perfeitamente Deus não significa que ele não tenha sido perfeitamente humano. A Bíblia fala que ele foi a nossa semelhança em tudo, menos no pecado. Se ele foi a minha semelhança em tudo, menos no pecado, se Jesus estivesse aqui hoje, ele também poderia pegar Covid. Ele também poderia ter febre, medo. Jesus, então, teve que aprender pela fé que ele era o Filho de Deus. Ele não tinha nenhum evento externo. Maria contava para ele a visita do anjo, o que aconteceu, mas Jesus cresceu sem ver nenhuma manifestação do Pai. E lembra o que eu falei com vocês do livro de João Ciesca, a versão do lobo? O diabo ficava o tempo todo escrevendo a história de Jesus na sua própria versão. E os biógrafos do diabo sempre aparecem para nós para dizer o que nós somos na ótica do lobo mau. Jesus, apesar de ter pais piedosos como José e Maria, Jesus nasceu numa família tóxica. Porque os irmãos de Jesus não gostavam dele. Eu não sei se você sabe disso, José era casado pela segunda vez com Maria. E José tinha filhos e filhas de um casamento anterior. Esses irmãos eram mais velhos que Jesus e eles odiavam tanto Jesus que teve uma vez no Evangelho de João que eles mandaram Jesus para uma cilada só para Jesus morrer. E Jesus cresceu numa cidadezinha chamada Nazaré, que deveria ter mais ou menos 300 habitantes, de 200 a 300 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. E aquela história da mãe dele ter dado à luz a ele virgem, eles não engoliram isso. Na semana de oração que eu fiz aqui, eu mostrei até um achado arqueológico de um soldado romano chamado Pantera, e há escritos do II século que mostram que havia, na época, uma suspeita que Jesus era filho de Pantera, um soldado romano que teve um caso com Maria, e Jesus era um bastardo. Tanto é que no Evangelho de João tem uma hora que os judeus falam com ele assim: nós temos pai, ou, em outras palavras, não somos bastardos como você. Então, se você hoje está aqui, mas nasceu numa família que falava: Senhor, puxa vida, que lugar mais tóxico que eu nasci. Bem-vindo ao clube. Eu digo por Jesus e por mim. Agora, aquele dia do batismo foi especial, porque a Bíblia fala que o Pai falou do céu: Tu és o meu Filho amado em quem tenho prazer. Não foi mais um estudo das profecias, não foi Maria falando para ele. Ele saiu radiante da água. Esse aí é o lugar onde Jesus foi batizado. Eu sei que decepciona vocês.
Muitas pessoas, quando vão a Israel, às vezes tem um lugar turístico lá chamado Yardenit, que é onde tem um Rio Jordão bonitinho, lá em cima na Galileia e tudo, e muita gente faz batismo lá, políticos, atores, atrizes. Mas o lugar real do batismo de Jesus não foi lá em cima da Galileia, foi embaixo na Judeia, perto de Betânia, não a Betânia de Lázaro, outra Betânia. E esse aí é o lugar onde Jesus foi batizado. O Rio Jordão nesse lugar aí é muito cheio de lama, é feio, muito mato. Então Jesus não foi batizado num tanque batismal bonito da igreja, com o coral cantando, foi num lugar simples desse aí. Foi aí que Jesus foi batizado. E o curioso nesse lugar, hoje ele é chamado de Qasr Yaud, ele fica na fronteira entre Israel e a Jordânia. Só para vocês terem uma noção, eles construíram aqui, ó, esse lado aqui já é a Jordânia, do lado de cá, Israel. Eles construíram agora aqui até um apoio ali para pessoas que querem batizar ali, mas o lugar é feio. E o que mais me chama atenção é que o Rio Jordão passa aqui, estão vendo o Rio Jordão? Mas se você sair alguns metros depois do Rio Jordão, o que você já encontra? Deserto. Estão vendo a parte da areia lá, do lado da Jordânia? Se você olhar o lado de baixo da foto, é o lado de Israel, onde fica o deserto da Judeia. Olha lá atrás, tudo aquilo é deserto. Então eu entendo quando a Bíblia fala que Jesus, logo que ele saiu da água, ele foi para o deserto, porque lá isso faz sentido. Você sai da água do Rio Jordão, anda talvez uma distância daqui ao refeitório, daqui onde eu estou ao refeitório, você já está no deserto, o deserto da Judeia. E o deserto da Judeia é esse lugar aí. Tem uma cruz ali que os cristãos ortodoxos colocaram, mas o deserto é um lugar feio, gente. Eu já dormi em deserto, eu já enfrentei deserto. Uma vez que eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, eu lembro que eu fiquei mais de 2 horas tomando banho, porque no deserto eu não tomei banho, e só saindo aquela água marrom do cabelo. Imagina uma mulher que tem cabelo grande, porque eu não parava de sair. O deserto é um lugar horroroso, e me chama a atenção que uma das palavras para deserto em hebraico é a palavra midavar. Os alunos de teologia já estão estudando hebraico aí, você sabe que mi é justamente a preposição quem. Preposição não, desculpe, fugiu agora aqui. Quem ou que, tá certo? A conjunção. Quem ou que. Quem ou que. Por exemplo, você fala Miguel, Mihael, ninguém é como Deus, ou quem é como Deus. Davar é palavra. Então, midavar é que palavra? Qual palavra? É curioso na Bíblia também que a palavra é o exemplo máximo da presença de Deus. Muitas vezes que os profetas iam começar os livros deles, eles escreviam assim, Vairi devar Adonai, veio a palavra do Senhor, quer dizer, o Senhor veio. E o Evangelho de João fala que Cristo é a palavra encarnada, o Logos. Aí eu perguntei a um judeu, por que vocês chamam o deserto então de que palavra? Ou encontro com a palavra? Ele me falou, porque o deserto é o único lugar silencioso o bastante para você ouvir a palavra de Deus. E, gente, se você se perde no deserto, você está realmente em maus lençóis. Não tem o que fazer. A temperatura chega a 45, 48 graus. Eu tenho 2 manchas aqui na minha testa, que é deserto menos protetor solar, é igual a essas 2 manchas aqui. E à noite a temperatura cai. Eu já peguei neve no Sinai. Agora imagina Jesus indo para o deserto. Bom, que vários homens e mulheres de Deus passaram pelo deserto para se prepararem para uma missão, isso está na Bíblia. Moisés passou pelo deserto onde se levaram o povo do Egito. A igreja de Apocalipse 12 passa 1260 anos no deserto. João Batista aparecia pregando no deserto, Paulo foi pregar no deserto, Elias no deserto, e Jesus também foi para o deserto. Mas olhem aqui na Bíblia uma nota de decepção. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. A seguir o quê? Ao batismo. Espera aí, vamos primeiro congelar a cena aqui. Como é que você acha que Jesus saiu das águas batismais? Imagina se você fosse Jesus, até então humilhado, seus irmãos acabando com sua alma, um lugar tóxico, todo mundo na vizinhança falando mal de você, suspeitando da honra da sua mãe, você sem ninguém, acreditando que é o Messias, e de repente você entra na fila, como todo mundo ali, é batizado por João Batista, e a voz do próprio Criador fala, você é o meu filho. Não tem mais margem para dúvida.
Jesus deve ter saído eufórico, quase marchando assim. E logo em seguida, como eu falei, uma distância daqui ao refeitório, ele foi para o deserto. Agora vamos ler a tônica da decepção. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, na forma como isso aqui está escrito na língua grega, traz uma decepção. Porque no grego diz que Jesus foi hipó to pneumatos, embaixo do Espírito, guiado pelo Espírito. Hipó em grego é a preposição de estar embaixo de. Então diz que Jesus foi hipó to pneumatos. Ele foi embaixo do Espírito para ser tentado. Perastenai, para ser tentado. Hipó tu diabalu. Hipó, debaixo. Sabe o que está dizendo literalmente no grego? Eu vou traduzir para você ao pé da letra. Jesus foi para o deserto sob o Espírito de Deus para ser colocado sob o diabo. Olha a nota de decepção com Deus. Por que Deus me colocou embaixo do diabo? É como se eu pegasse você e levasse você em segurança até determinado lugar, e em determinado lugar eu deixava você com os traficantes e vou embora. É isso que o texto está falando. Perceberam a tônica de decepção? Agora vamos imaginar o que aconteceu naquele deserto ali. Esse lugar que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o chamado deserto da quarentena, porque são as montanhas mais próximas do deserto da Judeia e mais altas. Então muita gente pensa que essas montanhas, é provável, eu não posso afirmar para longe de qualquer questionamento, mas existe a possibilidade que foi nessas montanhas que Jesus foi tentado pelo diabo. Agora, eu imagino comigo que Jesus foi para o deserto para buscar a Deus em oração. E o texto bíblico me diz que literalmente o Espírito Santo o guiou até o deserto, depois tirou sua proteção e colocou Jesus sobre o diabo. E Jesus ficou quantos dias jejuando e orando? 40 dias. Lembra que eu falei com vocês que eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda e o meu cabelo saía aquela água cremosa, marrom? Imaginem Jesus 40 dias no deserto. No final desses 40 dias, Jesus deveria estar cadavérico. Eu, por causa dessa doença que eu peguei aqui, eu devo ter emagrecido uns 4 quilos, já fiquei bem abatido. Imagine Jesus 40 dias sem comer. 40 dias. Dormindo no chão. E o interessante é que, se você olhar, tem uma nota no Evangelho de Lucas, de Marcos, aliás. Marcos tem uma nota que me chama a atenção. Quando Marcos fala que Jesus foi tentado no deserto, Marcos capítulo 1, versículo 12, diz assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos de Deus o serviam. Eu imagino que o diabo, como ainda era o príncipe desse mundo até a cruz, ele tinha o poder sobre a natureza. O diabo fez a natureza toda conspirar contra Jesus, como ele faz com você muitas vezes. Sabe aquele dia que vem alguém usado pelo inimigo e faz você ouvir o que você não precisa ouvir? Jesus tentava dormir de noite. Existe o livro Deserto da Tentação, de Ellen White, que conta isso. Ele tentava dormir de noite e não aguentava. Os coiotes uivavam, cobras por todo lado. Jesus tinha medo de ser picado por uma cobra. E ele orando, e cadê o pai? O pai sumiu. E depois dos 40 dias, nessa angústia de silêncio do pai, o mesmo silêncio que talvez você está passando hoje, e pensa assim: vale a pena orar? Parece que o céu fechou para balanço. Eu estou aqui, mas eu nem sei qual vai ser o meu futuro aqui nessa escola. Aí quem aparece? O diabo. Apesar dos desenhos que... Só um minutinho. Opa, passou demais. Acho que está com um pouquinho... Está fraca. Volta manualmente para mim no som, por favor. Nossa. 880, hein? Desisto. Volta um para... Quero voltar. Mais um só. Pronto. Apesar dos desenhos mostrarem geralmente o diabo com asas de morcego,
Eu não acredito que foi assim que ele apareceu para Jesus no deserto. Ele deve ter aparecido como um anjo de luz, bonito, lindo. Agora imagina Jesus cadavérico, com mau hálito. Você já parou para pensar Jesus desse jeito? Mas era assim que ele estava. Fétido, porque o corpo de Jesus não ia feder menos porque ele era o Filho de Deus. Sem banho, 40 dias. A roupa de Jesus toda estraçalhada por dormir no chão, abatido, deprimido. E o diabo aparece, falou lá. Eu acredito até que, por não usar a sua onisciência, num primeiro momento, Jesus nem sabia mesmo que era o diabo. Ele vai descobrir por uma fala do diabo, uma conjunção. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2 em diante. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães, porque está escrito. Bom, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Agora sim, eu quero a próxima imagem. Olha esse beduíno do deserto do Beriberi. Olha o pão que está na mão dele. Não parece uma pedra? Parece ou não parece? Esse era o típico pão do Oriente Médio. O pão da padaria hoje aqui não parece pedra, mas esse aí parece. Então, para quem estava faminto, olhar aquelas pedras lisas, redondas do deserto, pareciam pães. Quase dava vontade de Jesus de pegar aquelas pedras e levar à boca e comer. E talvez até o anjo falou assim: parabéns, você é o Filho de Deus, né? Eu vim aqui para dizer que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, não precisa sofrer mais. Mas, sabe como é? Eu sou apenas um anjo. Eu não sei todas as coisas, vai que eu vim na pessoa errada. É porque assim, olha a frase que você ouve muitas vezes assim: desculpa, eu posso fazer uma crítica construtiva? Sabe gente que nunca construiu nada e quer fazer uma crítica construtiva? Nunca construiu nada, tem 40 anos, não tem nenhum lote. Ele quer fazer uma crítica construtiva. É que você está muito feio. O Filho de Deus que eu conheci nas hostes celestiais, ele é mais glorioso do que eu. Mas você não parece um amado do Pai. Então, só para eu ter certeza que eu não me equivoquei, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pães. Qual foi a resposta de Jesus? Não ouvi? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aprenda uma coisa: na língua grega tem dois termos para a palavra. Você tem o termo logos, que é a palavra escrita, formatada de alguma forma. Você está lendo na sua Bíblia aí o logos. Essas letras são logos. E tem a palavra rema, que é a palavra pronunciada. Por exemplo, se eu digo unasp, isso aqui é rema. Se eu escrevo, é logos. Jesus não falou para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de todo logos de Deus, de toda rema que sai da boca de Deus. Então Jesus não disse que ele ia vencer pela Bíblia. Qual que é a palavra que sai da boca de Deus que Jesus estava se referindo? 40 dias antes daquele encontro, o que havia acontecido? O que Deus falou? Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: pela lógica, você tem razão, anjo. Não tem nada em mim que pareça ser o Filho de Deus. Mas eu vivo pela fé naquela palavra que ele falou no dia do meu batismo. Eu sou o filho amado de Deus. E a primeira coisa que eu quero deixar claro nesse sermão para você nessa noite: não importa o que o diabo coloca, você é filho, filha de Deus. Mesmo que ele colocar toda a lógica humana para provar que você está perdido, que não tem jeito, que parece que o mundo te odeia, que Deus não gosta de você. Não, você é uma filha amada de Deus, um filho. E antes que você fale assim: mas não é justo que certas coisas estejam acontecendo comigo. Não era justo que acontecesse com Jesus, e você não é melhor do que ele. O diabo percebeu que não poderia pegar Jesus pelo estômago, pegou pela fidelidade. O que a Bíblia falou que o Satanás fez? Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo. O que você acha? O diabo levou Jesus mesmo para a cidade santa?
ou fez parecer que Jesus estava na Cidade Santa? Eu acho que ele levou. Porque para o diabo criar uma ilusão e Jesus acreditar nela, ele tinha que ter poder sobre a mente de Jesus. O diabo fisicamente carregou Jesus até o pináculo do templo. Jesus não pôde resistir ao colo de Satanás. Ali você tem um desenho de como seria Jerusalém. E aqui, acabou que a seta não saiu, aqui nesse lugar aqui onde está escrito Royal Stoa, esse lugar aqui seria provavelmente o pináculo do templo. Era um dos lugares mais sagrados do templo, o Sinédrio reunia aqui. E quando o diabo colocou Jesus lá, ele falou o seguinte: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Eu tenho uma outra foto do pináculo do templo. Gente, daqui de baixo até em cima, dá mais ou menos uns 10, 12 metros. Se Jesus pulasse dali, todo mundo ia ver Jesus caindo e não caindo, porque os anjos iam segurá-lo. E por que o diabo levou Jesus justamente para o pináculo do templo? Esse aqui é um Midrash da Idade Média, o Yakul Shimoni, a reunião de Simão. Quem que era Simão? Shimon, ou esse Simão, era um rabino da Idade Média, que ele reuniu várias tradições judaicas antigas, cujos manuscritos se perderam. E uma dessas tradições que ele reuniu é que havia uma profecia entre os judeus, que quando o Messias viesse, ele deveria colocar os seus pés sobre o telhado do templo. Munido dessa informação rabínica, eu sei que na época de Jesus, todo mundo esperava que o Messias iria colocar os seus pés onde? No telhado do templo. E o que o diabo fez? Levou Jesus para o telhado do templo. Aqui, olha, então vou te facilitar a vida. Pronto, agora você pode ser o Messias. Mostra que você é o Messias, só que mostra o seguinte: você sabe que para entrar no pátio do templo, você tinha que ter vestes especiais. Ou vestes brancas ou lavadas. Jesus estava com veste lavada? Não. Jesus estava digno de entrar no templo? Não. É como se o diabo falasse assim: olha, eu te ajudei a cumprir a profecia, mas você está desonrando a casa de Deus estando aqui desse jeito. Então vou te dar uma dica: pula daqui, pula, porque aí Deus vai ver que você está pulando porque você quer parar de profanar o templo dele. Aí ele vai mandar os anjos guardarem você. Jesus falou assim: também está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Eu não vou fazer com que você me faça sentir culpado, eu não vou me sentir culpado por uma culpa que eu não tenho, que você quer aplicar a mim. Aqui vem um parênteses. Muitas vezes, muitos de vocês, eu fui muito tempo assim, somos apenas escravos, marionete do papel que o outro escreveu para nós. São crenças perigosas. Desde pequeno você ouviu sua mãe falando assim: que desgraça, você não é como o filho da vizinha? Por que você não é como seu irmão? Você é um perdedor. E você acredita. E muitos pais também, mesmo adultos, ainda são vítimas daquelas crenças tóxicas desde a infância. Culpa onde não tem. Finalmente, o diabo, percebendo que não podia mais lidar com Jesus, a Bíblia fala que ele levou Jesus para o alto de um monte. E lá mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Por que por alto de um monte? Na Bíblia, a montanha sempre é símbolo da presença de Deus. Armagedon, a montanha de Meguido. Os 10 mandamentos foi no alto de uma montanha. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O diabo fala: eu me assentarei no monte da congregação, no santo monte de Deus. Daniel capítulo 2, a pedra que bate nos pés da estátua, ela é cortada de uma montanha. Montanha é a presença de Deus. Então o diabo falou o seguinte: olha, vamos ter uma trégua aqui, o lado fácil. Eu sou fraco mesmo, eu sou neurótico, eu vou te devolver tudo. Eu só quero uma coisa, só uma coisa: por um minutinho, me adore. Um minutinho. Meus queridos, nessa cultura do cancelamento, vocês estão vendo como é que uma fala na internet pode cancelar uma pessoa. Eu fico morrendo de medo. Eu entrego para Deus, mas uma fala, vocês viram o que aconteceu recentemente. Uma fala
cancela a pessoa. Na vida também. 5 minutos sem Deus é o bastante para você desgraçar a sua vida. Eu sei que parece fácil, uma vez só não tem problema. Mas Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Eu não vou substituir a dor pelo prazer apenas para facilitar o meu lado. Mas a Bíblia fala que o diabo deixou até momento oportuno. E embora a Bíblia não diga isso com todas as letras, dá-se a impressão que no dia que Jesus estava no Getsemane, o diabo apareceu de novo para ele. O livro Desejado a Todas as Nações fala isso. E só o fato dele estar orando e implorando aos discípulos para orarem com ele, significa que quando Jesus estava ali no Jardim das Oliveiras, o diabo apareceu de novo. Agora eu quero que você preste atenção nas últimas palavras minhas aqui, porque eu quero que você imagine o que você responderia ao diabo. Você está orando, começa uma depressão tremenda, uma depressão acima do que você pode ter. E, irmãos, eu já tive depressão, eu sei que é horrível isso. Você não quer ver nada, não quer ver ninguém, não tem comida que lhe agrade, não tem piada que faça você rir, não tem palavra de ânimo que te tire dali. E Jesus, com toda a depressão do mundo, enfrentando a ausência do Pai já no Getsemane. E ele implora aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que orem com ele. E quando ele volta, eles estão dormindo. Sabe a pessoa que você mais precisava do seu lado, ele te abandonou? E enquanto Jesus está orando ao Pai, suando sangue, quem aparece de novo? Satanás. E o diabo deve ter falado com ele: muito bem, Jesus, você é um homem de oração. Onde é que está o Pai? Onde está o Pai? Você com certeza já fez essa pergunta muitas vezes. Onde é que está meu Pai? A única diferença entre mim e você é uma questão de tempo, que eu já tive do lado de lá. Onde é que está a minha paz? Onde é que está meu Pai? E o diabo: você não falou que a oração expulsa o demônio? Eu estou aqui. E Jesus levanta, vai lá: Pedro, vocês não estão entendendo, eu estou em luta, orem por mim só um pouco. E quando ele volta, eles dormem novamente. O diabo: não vale a pena, Jesus, eles estão dormindo. Jesus, você está disposto a amá-los até o fim e enfrentar a morte eterna por amor a eles? Mas você sabe que a morte eterna pode ser a separação do Pai. Se você está disposto a separar-se do Pai por amor a eles, você os está amando mais do que o Pai. Isso é pecado. Você não pode amar nada acima de Deus. Se esse diálogo realmente existiu, sabe como eu imagino a resposta de Jesus? Eu os amo, mas em última instância, eu não estou morrendo por amor a eles, é por amor ao Pai, porque o Pai pediu. E se o Pai pediu, Ele não vai me faltar. Eu quero nessa noite terminar o meu sermão com um apelo para você. O Pai muitas vezes faz pedidos estranhos. O Pai usa frases desconexas. Ele diz que quem amar o seu pai e sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Ele fala que quem quiser ganhar a vida tem que perdê-la. Então, em nome de Jesus, eu não tenho a resposta para todas as perguntas que você está fazendo na sua cabeça nesse momento. Mas eu posso dizer uma coisa, que eu quero até que o conjunto já venha para cá. Pode até cair o mundo. Estou em paz. Mas essa paz nem sempre será serenidade. Deixa o pregador apelar você para aceitar Jesus como seu Salvador pessoal hoje. Acredite em mim, eu já li muita coisa, mas tem coisa que eu vivi.
Eu já tive do lado de lá. E o diabo usa toda a retórica e lógica para fazer você pensar que você não é amado, não é amada de Deus. E você pergunta, onde é que está essa paz que o pessoal canta? Essa paz está aqui à sua frente, falando com você. Eu não sou masoquista, mas hoje, olhando para vocês, eu louvo a Deus pelo que eu passei, porque eu posso olhar para você e falar, eu entendo você. E acredite, Ele vai estar com você como Ele esteve comigo. Enquanto o grupo canta, eu gostaria de fazer um apelo. Eu não sei quantos estão precisando de um reencontro com Cristo de maneira diferente, que de repente está até rindo, contando piada, alegre, feliz, mas por dentro está arrasado. Vem de um lar tóxico, ou está mal resolvido com seus problemas, ou está achando que Deus abandonou você. Eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo ao seu coração para vir aqui à frente, porque eu quero orar com você e por você. Durante o momento da música, se você sentir no seu coração, pode levantar e vir aqui.